Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós damos início no capítulo 25 de Mateus e temos sido tão abençoados com essas palavras, esses sermões escatológicos de Jesus para as nossas vidas. E eu tenho como título a parábola das 10 virgens. E diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Eu trouxe aqui para nós um significado, um sinônimo da palavra insensata, que eram 5 das virgens. E o meu sinônimo é sem juízo, insano, doido, delirante. Então, 5 dessas virgens eram sem juízo, insana, doida, delirante. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois se dermos, não sobrará o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras, e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando vem o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Então nós temos aqui, Jesus continua trazendo a seguinte mensagem: vigiem, estejam vigilantes. Aqui ele conta uma parábola onde ele traz metade de um número, 5 de 10. 5 eram prudentes, organizadas, zelosas, e elas sabiam que se o noivo demorasse, precisava de sair com um azeite reserva, um azeite que desse para suprir toda necessidade delas. E interessante aqui é que, primeiramente, as 10 eram virgens. O que significa isso? As 10 eram pessoas dentro da igreja, buscando ao Senhor, que entregaram a sua vida para o Senhor. Mas por quê? Porque isso é tão triste, né? Dizer que 5 que estiveram na presença do Senhor e que agora, de repente, a porta vai ser fechada para elas.
Eu sempre me pergunto nessas questões. Primeiro eu me pergunto, será que verdadeiramente algumas pessoas estão na presença de Deus? Porque é muito fácil falar que gosta dos hinos que são cantados na igreja, gostam de ouvir as palavras pregadas, mas Tiago diz: sede não somente ouvintes da palavra, mas sede praticantes da palavra. Eu acredito que nós temos muitos simpatizantes do Evangelho, da história de Jesus, de como os cristãos vivem, mas no fundo eles dizem para Jesus: essa área o Senhor não mexe, essa área eu não tenho coragem de deixar. Ou então nós podemos ter essas cinco nécias, pessoas que pensam, estar na presença de Deus e levam uma vida completamente relaxada, completamente sem o zelo. E a palavra de Deus diz em Apocalipse assim: cuidado para que o seu nome não seja apagado do livro da vida. O que nós entendemos? Quando nós cremos na história, nós cremos nos fatos de Jesus Cristo e nós o aceitamos como Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo vem e faz uma obra de um novo nascimento nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. Mas quando nós vamos em Apocalipse e diz: cuideis para que o nosso nome não seja apagado do livro da vida, quer dizer que ele foi escrito um dia. Vamos pensar. Ele foi escrito um dia. E que agora ele pode ser apagado. Então, é também a palavra que Jesus disse no capítulo anterior, para que perseveremos até o fim. Que nós estejamos firmes, agarrados no Senhor Jesus até o fim. Então nós podemos reconhecer essas duas situações na igreja. Aquele que só pensa ser cristão, um simpatizante, mas no fundo ele nunca entregou a sua vida para Jesus verdadeiramente, ou talvez aquele que até entregou, mas depois foi sufocado pelo mundo, pelas riquezas, pelas tentações e teve então o nome apagado do livro da vida. E Jesus continua falando, e interessante que a gente vê que as 10 virgens, elas adormeceram. As 10 adormeceram. Só que 5 eram prudentes. Elas se cansaram. São coisas naturais do ser humano. Nós falhamos. Mas elas tinham reserva. Elas tinham para aquele momento. E as outras não tinham. E quando elas pedem, as outras viram e falam: não tem como. Tem certas coisas que nós cristãos não temos como dar para outras pessoas. Eu não tenho como dar para outras pessoas o Espírito Santo que habita em mim. Ela tem que receber Jesus e receber o Espírito Santo. Então elas disseram: não tem como, vai faltar para nós. Não tem como a gente passar para vocês. E muito triste, no final, que as 5 entram para dentro. E assim que elas entram para dentro com o noivo, elas simbolizam a igreja entrando para com o noivo, a porta se fecha. Isso é duro demais. A gente imaginar uma porta batendo na nossa cara. E aqui não é qualquer porta, é a porta da salvação. Batendo diante da nossa cara, sabendo o que é que nós estamos perdendo. E eu gostaria de ler aqui Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim:
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja. Mas revesti-vos, vista-se do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. O que nós vemos aqui? Atitudes que Deus não vai fazer para mim. Eu é que vou fazer. Eu é que vou tomar a atitude séria para com Deus e vou me vestir do Senhor Jesus. Eu é que vou tomar a atitude de andar honestamente como de dia e deixar os pecados, a concupiscência da carne, a glutonaria, os pecados de imoralidade, de idolatria, de bebedeiras, de desonestidade. Eu é que tomo essa atitude. Como essas 5 virgens nécias, loucas porque elas não estavam sabendo, dando valor ao que elas estavam perdendo, ao que elas iriam perder. Então são delirantes, sem ter noção do que elas estariam perdendo, a não ser quando a porta bateu na cara delas e elas pedem: Senhor, abra-nos a porta. Mas Jesus responde que, na verdade, eu não te conheço. Eu não conheço você. Quem é você? Meu Deus, que coisa mais triste. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora que o noivo vem buscar a sua igreja. Essa parábola, ela continua, ela dá continuidade no capítulo 24 de Mateus e é a mesma mensagem, nos mandando vigiar, nos mandando levar o evangelho do reino a sério, a atentarmos que para estar no reino de Deus, nós devemos levar com zelo e entender que existem regras, que existe porém, que existe sim no reino de Deus, não é de qualquer maneira. E que nós não devemos perder a oportunidade de ter dentro de nós essa abundância do Espírito Santo de Deus para momentos como esse que nós podemos ter na nossa vida, momentos de luta, momentos de desprezo, de injustiça. Se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos enfrentar todas as adversidades e não vamos ficar sem azeite e nem com a porta batendo na nossa cara. Amém? Fica essa mensagem, mais essa mensagem e a palavra para nós nesses últimos capítulos de Mateus tem sido: vigie, sede sóbrio, esteja alerta, observe, olhe para os lados, observe os frutos, não caia em tentação, não caia nas palavras de falsos mestres. Esteja atento, vigie e revista-se de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe muito.